Olá, seja muito bem-vindo ao Broadcast do Reino, o nosso podcast voltado para a galera de backstage das igrejas. Seja você de audiovisual, iluminação, som, fotografia, mídias, qualquer coisa relacionada ao backstage, esse podcast é para você. Realmente a gente tem experiências, compartilhar visões, tudo que Deus tem feito no backstage das igrejas e o propósito real de um ministério de comunicação também dentro das igrejas. Mas antes de mais nada, eu queria também agradecer ao nosso patrocinador, a Burn Produções, uma produtora de músicas, de spots de rádio, de produções musicais. Então, se você aí tá querendo fazer uma música, criar um projeto, fazer um spot para programas de rádio, pode procurar Burn Produções. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque é uma produtora seríssima e muito boa nesse mercado, tá? E vamos lá para mais um episódio. E hoje eu tô com um convidado ilustre aqui, né? Realmente um amigo da casa nossa aqui. Um cara que tem ajudado em diversas produções, diversos cultos, eventos e muito mais do que ele tem feito. É o coração dele. E hoje eu queria que vocês recebessem João Abreu, nosso amigo aí, nosso irmão. Que bom ter você conosco aí, cara, de verdade. Bom estar aqui, bom estar aqui. Glória a Deus. Obrigado pelo você ter aceitado o Eu que nosso agradeço convite pelo aí convite. também, né? Realmente, de Sim. estar junto com a gente aqui nesse Broadcast do Reino, nosso projeto, né? Sim, com Mas eu queria que certeza. você falasse um pouco pra gente a respeito da tua vida. A gente vai falar muito sobre mídias, né? Que hoje Sim. o tema desse episódio é mídias sociais na igreja, né? Tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história. Antes de mais nada, quem que é o João fora das câmeras? Quem que é o João fora do backstage da igreja, né? Realmente, quem é o João com Cristo? Então me conta um pouco da tua história, meu irmão. Bom, um prazer estar aqui, né? Fico feliz demais de realmente poder estar numa posição um pouco diferente, que é na frente das câmeras, né? Sim, A exatamente. gente fica meio deslocado. Mas, bom, eu longe das câmeras é até meio difícil de pensar, porque eu trabalho com comunicação fora da igreja também. E daí quando eu penso em falar, vou fazer um hobby. Meu hobby é gravar, meu hobby é tirar foto. Então é o tempo todo. Mas fora das câmeras, um pouco mais distante desse ambiente, hoje eu sou seminarista, né? Estou no meu 5º período da faculdade de teologia. Eu já deixei para trás metade de um técnico em química, Nossa. então porque a ideia era fazer engenharia química na época do ensino médio. Aham. Fiz até o 3º ano, consegui largar nos últimos meses e daí consegui sair Caramba. e terminar o ensino médio na forma regular, né? Aham, Sem sim, ser sim, o técnico, sim. para poder entrar na faculdade de teologia. Faculdade de teologia, cara. E graças a Deus eu consegui fazer isso porque a comunicação fora me permitia ganhar um dinheirinho ali, pagar minha faculdade. E a história com comunicação, assim, ela começou aos meus 12 anos, 12, 13 anos, com um amigo chegando na igreja, assim, eu olhando, vislumbrando a câmera dele. Tipo, sabe aquelas crianças tentadas, assim, Sei, chegava e sei. ficava, tio, o que que é isso, tio, o que que é isso? E ele era um pouco mais velho, assim, já também doidão, fotografava por tudo lá. Aquilo que a gente é hoje, né? Sim, sim. E daí ele chegou pra mim falando, pega aí. E me deu a câmera na mão, assim, e Você tinha vai. quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 12, 13 anos. 12 anos, 12, 13. Nossa. Claro, já era uma idade, só que assim, 12, Mas- 13 anos, há 12, 13 anos atrás, Sim. era... A gente não tinha tanto contato com Sim. câmera como tem hoje, né? Aham, Hoje em dia tem tinha. muito mais contato, câmera é Muito muito mais acesso, fácil de né? mexer. Realmente, informações. E câmeras, ele me deu na época acho que era uma Canon 70D, se eu não me engano. Não lembro que lente que tava, mas eu sei que era pesado, assim, ele é só apertar esse botão aí, vai. Daí eu falei, então tá bom, peguei e saí pela igreja. Então bora. Ele, não, peraí, vem cá, vamos trocar de lente. Trocou pra uma lente lá, uma 50-150 da Sigma, maior zona, assim. Nossa. Eu cheguei pra minha mãe e falei, olha mãe dela, larga isso, Vai quebrar. vai quebrar, vai derrubar. Sim. Aí daí meu pai, que massa, não sei o quê. E assim, cada dia, daí no culto seguinte, tio, empresta aí também. Aí acabou virando meu amigo, né? Hoje em dia a gente trabalha junto também. Que legal. E eu acabei aprendendo. E quando eu fui ver, eu tava todo domingo na escala, todo sábado também. Não tava de escala, tava lá com a câmera na mão também. Tava lá sempre. Sempre E fotografando. Começou, cara. Comecei nessa área de foto, Nessa né? fotografia. Primeiramente porque vídeo também era bem, pelo menos pra mim, era bem inacessível. Nem sabia nada de vídeo, né? Não sabia nada mesmo. E tanto que vídeo, quando a gente começou a fazer, a gente começou com o celular. Na parte lá da igreja, porque era muito mais fácil que gravar com câmera. Sim. Mas ali era 100% foto. Foto o tempo todo, comecei a testar.
Com o tempo eu fui aprendendo, daí é aquela coisa, né? Você aprende, daqui a pouco você tá ensinando pra alguém, daí falei, não, vou fazer um curso. Falei, não vou fazer curso não, vou aprender no YouTube. Daí Foi aprendi no sozinho. YouTube, sozinho, graças a Deus. Claro, tinha dúvidas um pouco maiores ali, perguntava pra esse meu amigo, me ajudava, mas muito era, na hora do culto, putz, tô com uma ideia. Se eu fizer assim, se eu regular aqui, daí às vezes a câmera tava inteira desregulada, tava tudo zoado. Criatividade, né, cara? Daí eu tinha que parar assim e falar, nossa, peraí, deixa eu trazer pelo menos uma base aqui, porque tava totalmente desregulado que eu inventei moda. Mas com o tempo, né, você vai aprendendo ali. Sim, que benção. E com 12, 13, digamos ali com os 14, 15, e pela graça de Deus já tinha fotografado muita coisa, muita coisa. Com 14 anos eu comecei a trabalhar com fotografia esportiva. Começou o trabalho real. Trabalhei, eu trabalhar assim. E como que não você, era... como que você foi surgir nessa parte esportiva? Você tinha 14 anos, como Eu tinha que foi 14. os Olha contatos? olha que legal. O contato começou assim, a gente tinha o Ministério de Corrida da igreja, assim como a gente tem aqui na PIB também. Só que na época eu corria com os meus pais, só que eu era corrida infantil, criança, né? Meus pais corriam 5, 10, 21 quilômetros e eu ficava lá na corrida de criança e tudo mais. Só que a gente tinha esse contato. Com o tempo, só que é aquela coisa, a gente brinca, né? Corrida você tem que pagar pra correr. Você paga, você ganha uma banana, uma medalha e água. Daí eu descobri que dava pra ganhar dinheiro, em vez de gastar com corrida. Através desse meu amigo que me inseriu na comunicação na igreja, assim. E daí um dia ele me chamou e falou, vamos lá, não sei o quê. E me apresentou, eu já tinha comprado uma câmera lá. Falei, bom, beleza, vamos fotografar. A primeira corrida que eu fiz foi em Morretes. Caramba. Um calor de 45 graus, né? O termômetro marcava 45 graus, sensação térmica de 50. Misericórdia. Tava muito quente. A gente ficou no meio do mato fotografando. Minha câmera parava por superaquecimento a cada 100 fotos, praticamente. Nossa. Dava, tipo, eu falei, meu Deus. 14 No dia eu anos, tirei, né? assim, 2.500 fotos. Falei, caraca, muita foto, meu Deus. Muita foto. Isso é o que a gente faz no louvor aqui, geralmente. É, né? E olhe lá, né? Às vezes Sim. é até mais. Sim. Mas daí, assim, como corrida tem todo final de semana, é aquela coisa, você faz uma, daqui a pouco você tá em outra, E também ajudou muito, porque eu fugi do ambiente de igreja, né? Fugi de fotografar apenas no ambiente de igreja. Como minha antiga igreja, né, era de parede preta, é aquela coisa, né? Você tá numa escuridão total, você não sabe muito o que fazer. As fotos é mais difícil. As fotos são difíceis, os vídeos eram difíceis. Tanto que era uma briga, né? É meio de comum de igreja, assim. Tá muito escuro, tem que pôr um pouquinho mais de luz, senão não tem como, não tem como. Sofria. Sim. Mas daí toda a conferência eu tava lá, a gente tinha as conferências regionais que se reunia aqui em Curitiba, no Bola de Curitiba. Bom. A gente, daí chamavam algumas pessoas das equipes das outras igrejas, né? Eu tava sempre junto, então vinha, fotografava, só que daí era aquela loucura, né? Uma igreja gigante, eu com a minha câmerazinha, não sei o quê, só que começa a fotografar, começa a se destacar de uma certa forma em algumas coisas, que você começa a inventar moda, Sim. né? Basicamente a comunicação ela é baseada em inventar moda, né? Se Criativo. destaca quem inventa moda. Criatividade. Criatividade, graças a Deus. Né? E foi assim começando, até que chegou a níveis de SDA, a níveis de poder conhecer o pessoal que é da PIB também, de outras igrejas, a gente começou a fazer esses intercâmbios. Sim. E quando eu me dei conta, eu já tava num lugar que eu falava, caraca, como é que eu tô aqui? Bem diferente. Sim, que legal, cara. E quando que você percebeu que, tipo, é isso que eu quero viver da minha vida? Quando você percebeu? Teu sonho era viver de mídias, viver de audiovisual? Bom, como eu falei, eu comecei na comunicação dentro da igreja, Sim. né? Então você começa dentro da igreja, é só um ministério, você atua ministerialmente ali, sem muito entender o que você está fazendo, mas fazendo, né? Com o tempo, eu falei, gostava muito da época de parte de ciências, biologia, química e tudo mais. Fui pro técnico. Falei, cara, é isso que eu quero, né? Vou para lá. Dentro do técnico, eu tive várias crises, assim, de falar, nossa, vou trocar, vou para isso. Pensei em filosofia, pensei em geografia, e assim foi indo. João Filósofo. Graças a Deus, Deus me permite. Muito divertido também essa área. Mas daí, quando eu já trabalhando com fotografia, eu falei, isso dá dinheiro, isso é legal. Sim. E quando adolescente, você acaba imaginando coisas que às vezes nem sempre vão acontecer, né? Sim. Mas idealizando, sonhando ali. E graças a Deus me permiti sonhar em relação a isso. Até tinha tentado trabalhar com outras coisas, mas
não desenvolvia, Não sabe? E fluía. eu falei, nossa, estudando química, né? Eu falei, não, vou fazer engenharia química. Falei, tá, vou ser engenheiro químico, joia. Mais um tempão estudando aqui, terminar o técnico, mais uma faculdade. Falei, depois ficar preso no trabalho. Daí eu, que nem ia lá, trabalhava, ganhava um dinheirinho legal. Uhum. Daí conversava com os amigos da turma assim, ah, não, tô fazendo estágio em tal empresa na área. Falava, caramba, eu tô tirando um pouquinho mais que isso aí, hein? Uhum. E daí acaba que você vai se deslumbrando com isso, né? Sim, sim. Você começa a olhar pelo Você- dinheiro ali, né? não, pelo dinheiro. Outra, Fora, eu né, trabalhava também. muito menos. Eu Uhum. trabalhava final de semana, geralmente, né? Uhum. As corridas eram finais de semana. Sim. Pegava um ou outro por fora ali, um corporativo, algo assim. E aí, você vai brincando, né? Você fala, não, legal, massa. Daí eu levava a câmera pro colégio, ficava testando. Eu chegava pro colégio, a diretora já me olhava assim. Tá com a Daí, câmera. no técnico, eu fui líder de célula. Que legal. Então a gente tinha uma célula. Ou seja, eu ficava muito tempo fora de sala. Sim, sim, Não me orgulho. Porém, a gente tinha coisas da célula pra resolver. sim. E ao mesmo tempo, eu ficava fazendo foto. Então, às vezes tinha Começou já fotos um dos mundo ali, professores né? pra fazer, eu ia lá fazer. Que legal. Tinha uma As apresentação pessoas do começavam colégio. a identificar que você tinha Identificar, esse dom aham. realmente, né? Graças a Deus. E assim, eram oportunidades que iam aparecendo. E eu ia meio que abraçando de tudo um pouco. Ah, João, fotografa isso. Fotografo. Nem sabia o que tava fazendo, mas fotografo. E aí que tá. Comunicação, você tem que aprender na hora que você é meio que convidado para as coisas, né? Sim. Ah, vai lá, Lucas, grava um institucional. Nunca gravei, mas a hora que você tá lá, você desenvolve. Tem que gravar. Você tem que Uhum. ter o somebody love ali e fazer Sim, sim. acontecer, né? Sim, sim. Aham. E quando eu percebi que era pra mim, foi quando eu me dei conta de que eu tinha que 1 ano e meio ainda de técnico pra cumprir, um TCC pra apresentar na área. Eu falei, misericórdia. Daí eu tava bem envolvido na época com a célula, Uhum. então ali eu falei, eu preciso me dedicar mais em relação a isso, preciso me dedicar mais ao Senhor em relação a isso. Sim. Daí eu descobri, eu falei, bom, eu vou sair do técnico, larguei. Uhum. Eu tava bem naquele ano que trocava pro novo ensino médio. Sei, nossa. Então eu tava no último ano do ensino médio regular. Só que o meu ensino médio regular era técnico. Então eu tinha mais um ano, querendo ou não. Se eu não saísse, eu teria que repetir o terceirão no novo ensino médio. Eu falei, não vou fazer isso. Se eu demorasse, né? Eu saí na data exata pra conseguir concluir o terceirão naquele ano, 2023. Sim. E daí saí, cheguei num colégio novo, tava todo mundo falando de faculdade e tudo mais. E daí eu falei, tá, que faculdade que eu vou escolher? Porque daí agora ou vai ou racha na comunicação, Sim. né? Ou eu vou escolher isso pra minha vida, ou eu vou ter que ir Ou pra uma faculdade, eu vou ter Sai que fora disso. Uhum. ou vou pra uma faculdade, fazer um jornalismo, vou fazer, Algo relacionado. vou me prender em relação a isso. Quando eu fui ver, eu tava matriculado na faculdade de teologia, através de contatos. Falei pra minha mãe, falei, mãe, quero fazer filosofia ou uma área assim. Ela, não, filosofia não, vai pra teologia. Eu falei, então tá bom. Mas, tipo, teologia foi mais... Como que surgiu teologia, na real? Surgiu teologia por conta da célula. Por conta da Por célula. conta da célula, Você queria porque se preparar ali eu melhor. falei, quando eu me dava conta, eu tava, tipo, pastoreando, assim, dizer, o pessoal do colégio, a gente tinha uma célula de mais de 100 pessoas dentro do colégio. E o papel pastoral era eu e mais uma amiga e um amigo. A gente era, tipo, cuidando de um monte de gente e rolando um monte de coisa. Eu falei, caramba, eu queria me especializar mais nisso. Na época, essa minha amiga, ela queria muito se envolver com a Jocum. Hoje ela é missionária da Jocum. Esse meu amigo estava envolvido em coisas da Dunamis. Hoje ele é missionário da Dunamis. Uhum. E eu falei, e eu? Né? Eu falei, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou, né? E, né, pra onde eu vou? E quando eu conheci a faculdade, eu falei, nossa, pra mim, vindo do contexto que eu vinha, faculdade de teologia era PUC. Apenas. Nossa. Faculdade católica. Eu não Católica sabia que ainda, né, existia mas- outras faculdades nesse sentido. Caramba. Nossa. E quando eu vi, eu peguei, fiz a inscrição, passei, fiz o vestibular, passei. Fiz o vestibular para um curso na Federal, de produção audiovisual. Passei Uau. também, fui aprovado, tudo mais, só que era um técnico subsequente. E eu falei, tá, e o dinheiro? Daí eu falei, bom, eu vou ter que me Pagar dedicar, tudo. né? E comecei, daí entrei fazendo mais freelas, né? O famoso freela de 500. A gente fazendo freela de 500 ali é o máximo para tentar pagar. Eu falei, vou fazer uma faculdade que eu sei que é de dedicação ao Senhor, porque entendendo o chamado que ele tinha para minha vida. E eu falei, e o trabalho vai sustentar, né? Eu trabalho hoje por conta, vou me sustentar em relação a isso. Deus vai cuidar, Deus vai guiar. E é meio que desde então é assim,
tem que pagar a faculdade. A gente vai indo. A gente tem que pagar não sei o quê. A gente vai indo. E vai Pela surgindo provisão do trabalhos. Senhor mesmo. Deus vai provendo, sempre. Cara, como que. Eu acho que é muito legal a gente saber como que começou tudo, né? E principalmente na nossa área espiritual. Sim. Como que você conheceu a Cristo? Não sei se você nasceu numa igreja, mas como que, querendo ou não, mesmo que a gente nasça numa igreja, nós temos que esse encontro com a pessoa Sim, de sim. Jesus. Como que foi teu encontro com o Senhor? Olha, isso dá pra entrar muito na área de comunicação, Uhum. porque eu me converti de verdade, converti como família, no caso, ali com uns 8, 9 anos. Foi em 2013 isso aconteceu. A gente era de um lar cristão, mas um lar cristão desviado. Né? Minha mãe era desviada da quadrangular, meu pai era um católico, nunca tinha ido à igreja, mas ia por conta da minha mãe, que também ia de vez em quando. A gente ia sempre quando minha avó chamava por causa de ceia, sabe? Em ceia a gente estava Da sempre lá. ceia, né? Culto da ceia, famoso Eu culto fui da ceia. apresentado quando criança, tudo mais, meus pais batizados e tudo mais. Só que distantes. A gente era de grupo de carro antigo. Meu pai tinha Fusca e tudo mais, então eu era filho único, então nossos finais de semana era viajando de Fusca. Era uma Caramba, que loucura. E daí do diferente. nada a gente foi num congresso, chegamos em casa, tipo, eu era criança, então eu só acompanhei meus pais. Sim. Fomos num congresso, meus pais foram muito tocados. A gente chegou em casa, eu tenho a memória deles, a gente pegando coleção de CD do Bob Marley, do Charlie Brown, que a gente curtia muito, Nat Roots, assim, coleção original e tudo mais. Que na época a gente falava, nossa, cara, podia ter vendido, né? A gente destruiu tudo naquela madrugada, falando assim, a gente tá entregando nossa vida pra Jesus, né? Meus pais me instruindo junto ali, a gente tá se dedicando a Cristo. Renunciando Isso aqui não tudo. entra mais em casa, não é mais assim, a gente não bebe mais, nananã. Tipo, virou. Virou tudo. E daí a gente começou aí. Naquele ano, 2000, foi 13 para 14. Foi bem doido, assim, porque eu era filho único em si. Toda escolinha que a gente ia de igreja, que nem eu ia na quadrangular, eu não ficava em escolinha nenhuma. Porque eu era uma criança tipo, meio atentada na cabeça, assim. Entendi. Não, brincadeira, eu era bem bonzinho. Aham. Só que assim, eu não ficava nas escolinhas. E daí a gente foi no bola, eu peguei e fiquei. A escolinha, tipo, fiquei o culto inteiro. Minha mãe falou assim, ué, lá ele ficou. Daí na semana seguinte, meu pai, vamos de volta? E a gente, Começaram minha a mãe falou, frequentar. bom, então vamos. E a gente foi a convite de uma colega de trabalho do meu pai. Que hoje eles são, tipo, esse casal, assim, essa família, no caso, são os nossos mais Chegados. chegados, assim, amigos próximos, pastores de crianças, sempre eles liderando o ministério infantil e meus pais junto com eles, sabe? Foi sempre muito grudados, assim. E através disso a gente foi indo, aí começamos a ir em célula. E beleza, foi indo, foi indo. Que Eu benção. lembro de ter um primeiro encontro, assim, com o Espírito Santo, de sentir algo diferente com os meus 8 para 9 anos ali. O Ministério Infantil, a gente fazia o louvor dentro da igreja. Então não tinha louvor para as crianças. As crianças vinham para igreja, para dentro do Participavam templo e participavam do louvor junto, Que lá na legal, frente. que legal. E eu lembro de lá na frente, tá, um dia tava tocando uma música do Judson Oliveira ainda, assim. E daí eu lembro de pular, me arrepiar, assim, e ficar aquela euforia, assim. Daí depois eu cheguei e falei, mãe, o que é isso? Né, pai, o que é isso? E daí eles me explicavam, falavam, não, isso é Jesus. Não. Ok. O tempo foi. Eu dentro do contexto de igreja. E eu tive, com 12 para 13, entrei na área de comunicação. Só que daí, desde do princípio lá, eu acabei me tornando um ativista dentro da igreja, de sempre estar trabalhando. Sim. E como a gente está falando de igreja pequena, a gente tem pouco voluntário, Sim. né? Aí Isso você acaba... Você tem que trabalhar, tem culto Infelizmente, de né? mulheres, tem que estar Tá lá, lá. né? Porque tem que ligar data show, tem que tudo mais. Houve um tempo que a gente não tinha muita equipe, que nem época da pandemia, não tinha galera. A galera tava tudo em casa e daí eles só chamavam algumas pessoas. Então era a gente pra E chegar, como que a ligar mensagem ia tudo. chegar para essas Exato. pessoas? Você Como tinha que fazer isso, né? ir numa igreja pequena, a gente não tem estrutura pra nada. Sim. A primeira transmissão foi feita com celular, Sim, sim. né? Era uma loucura. E daí assim, eu lembro desse ativismo religioso ali dentro, trabalhando muito e sem um certo cuidado. Sim. E eu lembro de ter uma certa crise depressiva naquela época. Caramba, irmão. E daí eu falei, tá, né? Sempre bem centrado na cabeça. Falei, Deus, se o Senhor pode me salvar, poxa, por que não agora? Sim. Né? Passei por uma crise, tudo mais. Ok, passou. Falei, Deus, é isso. Amém. Vamos seguir. Tô curado, tô 100%. Veio outra. Ok. Crises depressivas, assim, um pouco
complicadas foi na época do ensino médio também. Então, pensa, era aquele conflito de final de semana tá na igreja, durante a semana estar bem pra levar a palavra na célula, Meu Deus. e daí no íntimo, na verdade, eu tava, tipo, Destruído. maluco, surtando, assim. Acabado. E daí chegou num dia que eu tive uma crise que daí eu falei, Deus, tu és meu Deus. Sim. Eu lembro de orar assim e falei, eu sei que você não é Deus dos meus pais, eu sei que você não é Deus dessa igreja, você é Não, também meu Deus. Aham. Não é apenas esse. Aham, você não é só. Aham. Você é o meu Eu Deus. falei, eu lembro eu acordei, foi um dia bem doido assim, eu tava indo pro colégio, eu ia de ônibus, eu falei, ou o senhor me resgata, ou acaba hoje. Eu falei, ou é isso. E foi incrível, porque foi tipo como se fosse então tá bom. Então, você tá comigo. Oh, você E assim, sentiu. foi um negócio que eu lembro de acordar assim e pensar isso, assim, e falar, orar, né? No caso, eu tava reclamando, Hum, né? Não era nem sim. considerado uma oração. Falei, Deus, Mas Deus é ou o Senhor resolve aqui, ou pra mim chega, já deu, não quero mais. E eu lembro daquele dia em diante, assim, tipo, algo aconteceu. O Espírito Santo pôde ser muito mais notável na minha vida, assim, e de uma tristeza que se havia ser suprido por uma alegria, assim, que eu não sei Ó, dizer, né? só o Senhor pode E dar. reencontrar Cristo nesse sentido, tipo, porque daí o que acontece? Nesse meio tempo, a comunicação perdeu valor, Uhum. né? As fotos perderam valor, o que eu fazia perdeu valor, porque quando você tá numa crise depressiva, nada tem Não faz valor. sentido mais nada. Né? E daí quando você encontra Cristo em meio a todas essas coisas, assim, tudo volta a fazer sentido, sabe? Tudo Uhum. volta a você olhar e falar, cara, há Cristo em todas as coisas. Sim. E eu fui entendendo com o tempo, né, tudo que Deus estava querendo trabalhar em relação a isso, Uhum. mas sabendo muito bem que Deus cuidava, né? Hoje eu olho para trás e falo, tá, talvez não era para tanto essa crise, mas para aquela época foi muito importante, Sim. né? Foi suficiente para que eu olhasse e decidisse falando, Deus, é tudo teu. Às vezes Deus permitiu que acontecesse isso para que você realmente reconhecesse, né? Exato. Porque como você falou, você entrou num ativismo religioso. Sim. E eu tenho certeza que deve ter muitas pessoas que estão nos ouvindo também, de igrejas, de backstage, que servem. E às vezes entrem nisso. Porque, cara, querendo ou não, a parte técnica é muito fácil você entrar nisso. Muito, É muito. você fazer, você performar. Porque a gente Uhum. sabe filmar, a gente sabe editar. Você sabe fazer com excelência o que você faz. Exato. Mas às vezes a gente não tá com o coração, né? Então que realmente nós viemos alinhar essas expectativas. E, cara, nós não somos operadores de máquinas. Nós não somos operadores de coisas apenas, nós somos ministros. Sim, Sabe? com certeza. Realmente nós estamos ministrando. E pra gente ministrar, nós precisamos estar cheios. Como que Uhum. nós vamos transbordar daquilo que a gente não tem? Então, cara, é realmente, né? É alinhar a expectativa. Então eu creio que Deus permitiu que você passasse por isso para mostrar a misericórdia dele, a graça dele e falar, né, filho, volta os olhos para mim, né, tipo, Sim. volta os olhos pro que realmente importa. E foi bem nesse sentido, assim, de voltar os olhos e eu lembro que foi nessa resolução, sabe, do problema. Sabe quando você olha pra todas as coisas se resolvendo, assim? Uhum. Daí um tempo depois acabou de resultar em a gente trocar de templo. Daí tinha que mudar, tipo, toda a Toda a comunicação. estrutura. E a gente acabou mudando a estrutura, o antigo líder saiu, entrou eu e um amigo na liderança. E a gente podendo, tipo, chegar pros outros ativistas dentro da igreja, né? E falar, cara, dá uma segurada, tá tudo bem. Vamos lá, se dedica ao Senhor e tudo mais. Não só E serve. hoje acho que a maior batalha que a gente tem é justamente isso, né? Uhum. Dentro das igrejas, pessoas boas tecnicamente, mas destruídas espiritualmente. Exatamente. Então, porque o que acontece? O momento que ela quer levantar a mão, ela tem que colocar a câmera na mão ali e sair fotografar, porque tem alguém cobrando ela. Uhum. Ou, às vezes, a pessoa não se segura também, né? Uhum. E isso acaba acontecendo. Sim, sim, sim. E tu falou, né, que começou então a cuidar realmente de toda essa estrutura de comunicação ali da bola, né, da época Comecei, aham. da tua igreja da época, né? Mas, cara, e agora, hoje, atualmente, você atua mais nessa área de mídias sociais, né? Realmente, nessa área de produção dos vídeos para stories, Instagram, né? Tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que você começou na fotografia lá no começo, né? Tudo, Uhum. mas como que foi a virada de chave para agora, hoje em dia, nessa área de mídias e também quando teve evento decente, também você estava junto, né? Nessa Sim. cobertura. SDA, quando você faz toda essa cobertura. Então, como que você foi parar agora dentro de cabeça nessa área de mídias, realmente? Foi muito doido porque tem muito em relação à própria PIB aqui, né? Que Uhum. nem a gente tava falando de um contexto lá no
Bola, Uhum. a igreja da cidade, né? A gente era uma igreja de cidade ali, pequena. Claro, a gente começou com as ideias de audiovisual dentro da igreja, só que, nossa, era muito difícil. Eu também não sabia. Eu tinha um Steadicam, sabe o Steadicam, né? Aquele Uhum. que faz o contrapeso. Sim. Pra mim aquilo lá era gimbal, entendeu? Sabia, né? Eu não sabia nada. Gimbal mesmo era de celular. Então a gente ia gravar, que nem eu falei, ia gravar coisa com o celular. Eu fazia Reels, só que aqueles Reels, edição de CapCut, uns negócios Mas, terrorosos, mano, assim. a galera tá começando. Nossa, era muito feio, muito feio. Ai, ai. E hoje em dia a galera que faz com gimbal e CapCut humilha, né? A galera é muito boa. Muito melhor, né? No início do CapCut também, né? A gente tá falando de 2019. Uhum. Uhum. Então, 2019, 2020 ali. É, eu sei que passou a pandemia, a gente em casa, eu em casa ficava testando sempre muitas coisas. Eu comecei a testar alguns vídeos. Hum. Comecei a Os testar formatos ali. formato, entender o que era 1280 por, né, 1080. Uhum. Ah, 1920. O que é isso? 1920 Entendeu? por Porque 1080. foto, nem sabia o que era Só proporção. tirar. Eu Só chegava tirar na foto. igreja, tirava foto e Sim, editava a foto e entregava. sim. Não Sim. sabia nada, Aham, tecnicamente. aham. E, bom, acabou a pandemia, voltou as coisas ali ao normal. Eu tinha uma câmerazinha um pouco mais simples na época, eu tinha uma Canon T100. Uhum, uhum. Pra gravação ela era péssima. Mas, né, dava pro Mas era gasto. o que tinha. Né? Era o que tinha. Deixa Como eu tava fotografando corrida, eu falei, bom, vou comprar outra câmera de foto. Fui lá e comprei uma 70D. Pô, massa, uma câmera massa. Eu já virava tela, era touch, É, já. gravava em HD também. Já é diferente. Comecei a brincar ali também com gravação. Uhum. E com ela, eu, nessas brincadeiras de... Que nem tinha conferência estadual do Bola, Uhum. né? Conferência regional, no caso. Reunia todo mundo do Paraná, Paraguai e tudo mais no Bola de Curitiba. Eu tava lá no meio, lá você começava a ter contato, começava a ver, precisa fazer um videozinho, deixa eu tentar, deixa eu ir junto, começava a ver. Nessa brincadeira, eu fui lá, uma vez fiz foto, daí conferência também, 5 dias. Então, um dia tava em foto, um dia tava em vídeo, pegava a câmera emprestada de alguém e fazia um videozinho ali, ia testando. Graças a Deus, muitos contatos em relação a isso, então ia aprendendo a conversar com as pessoas, né? Tipo, chegava na maciota assim, falava, o que você me indica? E aí? Cara, tipo, eu creio que a gente também, dentro dessa, que você começa a conhecer Aham. pessoas, você tem algumas inspirações, né? Muito. E, cara, você consegue elencar, assim, 3 inspirações que tops, assim, de mídia de audiovisual cristão, assim, que você tenha. Hoje, vamos supor. Ou no caminho que você desenvolveu, né? Não sei, que você viu. Olha, Tudo. eu consigo ir dizendo, eu vou pensando conforme a gente for conversando, e eu vou, acho que, pontuando nas áreas específicas. Acho que Tá fica bom, mais tá bom, legal. beleza, beleza. Uhum. Nessa época, eu tenho um amigo, o Jack Marinho. Uhum. Ele não é. Ele é conhecido hoje em parte de produção, mas ele é muito conhecido dentro da parte audiovisual. Externamente, nem tanto. Mas dentro do Bola, ele era, assim, um dos cabeças ali, e o cara era um gênio, assim. O cara, primeiro, super cuidadoso com o equipamento. Eu falei, massa, legal. Já. Comecei a aprender em relação a isso, cuidar de equipamento e tudo mais. Graças a esse serviço ali, surgiu a SDA. Eu entrei de cabeça na SDA. Caramba. Porque daí eu ia servir pelo Bola na SDA. E daí, quando eu fui ver, eu tava no grupo da SDA. E daí, no SDA seguinte, Tava lá. eu já tava na equipe. Caramba. E daí, quando eu fui ver, tava lá. E daí, conheci o pessoal da PIB, vim começar a gravar aqui. Aqui a gente tem pessoas excelentíssimas, né? Você começa a conhecer pessoas muito boas. E daí, com a SDA também, contatos de outras 1000 igrejas. Você começa ali a ter muitos esses contatos. Chegando até no Descende. Então, de muitos contatos, eu acabei trocando de igreja, acabei vindo aqui pra PIB. Aqui a gente vai gravando tudo que tem, né? Todas as conferências, vai tudo tendo, que é possível, a gente vai desenvolvendo as coisas aí, né? cobrindo. Sim. E até chegar na base do Descende, com a gente acaba se candidatando para o Descende, a gente recebe um link, né, Sim. geralmente, que é a indicação. Através dessa indicação, não é tipo, tá indicado, está dentro, Não. mas tá indicado, beleza. Todo um filtro. Agora tem um filtro, portfólio, tudo que você fez ali, Sim. porque a gente tá falando também de excelência pro reino. Sim. E daí, dentro dessa linha de apresentação, dentro de igreja, aí você me pegou, tem pessoas muito, muito boas. Deixa eu pensar. Eu vou ter que pensar conforme a gente for falando. Tudo bem. Vai Porque agora de nome... Daquela época eu não lembro de ninguém. Porque era muito aquela coisa, descobrir. Nossa referência...
Pra você ter uma ideia, na referência do bola de antigamente, a nossa referência era a sede, Uhum. né? Não eram pessoas específicas, eram igrejas específicas. Ah, sim, a Então galera da sede, né? Tudo. eu tinha, a referência nossa era a sede, São Paulo. De outra igreja, a igreja da cidade. Uhum. Excelente. Muito bom. Poema, sempre. Poema, sempre muito bem feito o serviço. Na época de Jesuscope estava aparecendo ali muito mais na parte mídia. Luciano. E a graça, eu acho que pauta muito aquilo que a gente vive hoje no meio de audiovisual, na produção que a gente faz por conta, é a própria One Sounds, assim. Sabe aquela coisa de câmera na mão, é É movimento, isso, desfocou, né? não tem problema. É a realidade. É o É fluir, o documental. né? Aham, um documental. Então a One Sounds ali tem um Uma vibe um dessa. bom ponto ali Que legal. nessa Aham, influência, por assim dizer. aham, aham. E qual que era o ponto? Não, cara, continuar desenvolvendo, né? Tipo, como eu falei, quem que te inspira nesse caminho? E, tipo, tem Justo. um cara, vamos supor assim, que hoje você veja, agora, que você veja de mídias, assim, cristão. No Brasil pode ser gringo também. Que, tipo, pô, esse cara é minha inspiração. Graças a Deus hoje a gente, através das redes sociais, a gente não foca em uma pessoa só, né? A gente tem acesso a muito material, muito Uhum, conteúdo. Mas tem pessoas que se tornaram inspirações pontuais ali. uhum, uhum. Desse ano em questão, tem um que, pra mim, assim, eu olho e falo, massa, sabe? Conteúdo, Incrível. nossa, massa. Que é, no caso, seriam duas pessoas que trabalham juntas, que é o Teru, né, do Descent. Descendo Dunamis Excelente, lá, Big Wave, né? porque, cara, a entrega que os caras têm. Excelência dos Então, caras, absurdo. ele com o José, que foi o nosso líder do time de recap aqui no Descent. Mano, pensa naquelas pessoas humildes, assim, simples, mas com uma entrega absurda. E Esse aí a cara é cabeça, assim, excelente. viajando, daí você pensa, fala, cara, que massa, mano. Faz sentido o que Como eles é que pensam. funciona a cabeça de um ser desse, cara? Exatamente, cara, a E daí o cara tá aqui, criatividade dele. tipo, a gente teve uma escala com o José. Ele, ô, você me empresta o SSD? Eu falei, empresto. Depois eu fiquei olhando o projeto dele lá. Falei, cara, que loucura, cara. E ele, ó, que massa, não sei o que, aqui, mexendo assim, fica. Caraca, E cara. esses caras, tipo, começou quase igual a você, vamos supor, né? Quase Igual a igual, aham. gente, tipo, começou ali, começou a desenvolver na igreja, começou Chamaram pra crescendo, perto, vai chamou pra perto, o aham. cara às vezes nem sabia, começou a editar e, Quando foi mano, ver, tava pô, lá. entende? Então essa é a questão, né? Tipo, se você realmente tem esse chamado, e eu creio que, cara, a maioria que tá vendo a gente tem muito esse chamado criativo, né? Realmente, cara, invista, atue na igreja, trabalhe, erre, mas continue, sabe? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está derramando da unção sobre você. Mas é aquela questão, errou, falhou, se frustrou no meio da caminhada, continue, sabe? Continue Exato. avançando, continue caminhando, porque Deus tem coisas maiores, sabe? Sim, Deus te levou e você está hoje onde você está, né? Tá atuando com a gente e tudo. Porque, cara, você continuou, você persistiu, você foi, Deus te desenvolveu, Deus te capacitou, né, cara? Então, realmente, né? É essa visão de, cara, continuar a persistir. Porque a gente olha pros caras grandes hoje, meu Deus. Mano, o cara começou como o cara novo, começou pequeno. começou pequeno, Sim, começou com uma câmerazinha ali, às vezes nada, e foi indo. Entende? Então, exato. é muito isso, cara. E, mano, João, na tua visão, cara, ou João, né, que a gente chama de você. João. Me chamam de João, João. João. Cara, na tua visão, mano, na tua opinião, qual que é o papel das mídias sociais, essa galera aí de mídias, de stories, de Instagram, de Reels, tudo, qual que é o papel dessa galera realmente no reino de Deus? Dentro do reino, a gente tem que levar em consideração de que cada um vai ter o seu papel dentro dos 5 ministérios. Vamos considerar a comunicação como o pessoal junto com a galera de evangelismo. Uhum. A Uma forma gente de evangelismo, é uma forma de exatamente. evangelismo. Muito forte. A gente não pode considerar a comunicação como meio pastoral, ou como 100% profético, ou Uhum. como 100% de ensino, e assim vai. Um pouquinho de cada Claro, um. ela vai atuar nessas áreas. Mas, hoje, a comunicação ela tem um papel fundamental na parte de evangelismo, de missões, de levar a igreja para fora. Quando lá atrás a gente começou, pra você ter uma ideia, quando a gente postava as coisas, não era Instagram, era Facebook. Uhum. Live era Facebook. Você quer assistir o culto? Entra no Face. Fez No Face tava rolando o stream lá, no YouTube, através do né? OBS, uma loucura. Hoje não. Hoje, se eu quiser transmitir o culto, eu conecto algo no meu celular que vai captar o áudio da mesa via sinal e vai passar e eu vou estar fazendo uma transmissão, seja na plataforma que for. E a comunicação, as pessoas que estão atuando atrás dessa comunicação devem entender que elas têm um papel seríssimo de levar a mensagem
da forma correta para fora. Sim. Porque, assim, a gente tem que entender que quando o Ministério de Evangelismo não é bem estruturado, Uhum. né, digamos aqui, a gente tem a igreja, gigante, mas se ela não tem um evangelismo bem estruturado, ela vive para ela e ela não vive bem, Vive fora né? das quatro paredes, Ela né? não Vive vai sair das dentro quatro só, paredes. né? Uhum. E se o Ministério de Comunicação está se preocupando em comunicar só para as pessoas de dentro, também Tá tá errado, Tá errado. porque a gente não tem só aqui. Então, um bom Ministério de Comunicação, ele vai se importar e vai se preocupar com o que a pessoa fora vai olhar e vai receber dessa mensagem. Sim. No caso, assim, a gente vai, então, colocar em importância que o Ministério de Comunicação, ele deve sim se preocupar em ser tão evangelista quanto o Ministério de Evangelismo. Uhum. Se as pessoas de um ministério não estão atingindo o necessário, que a gente esteja. Que a gente esteja alcançando o público toda semana, todo dia, através de posts, fotos, stories. O coração dessas pessoas deve estar pautado em ter a palavra bem concentrada no coração, firme, e adaptar. Entenda que não é mudar a palavra, é mudar a Adaptar ao linguagem, contexto, né? né? Mudar a linguagem ali. Sim, sim, A palavra é a mesma, a linguagem é diferente. sim. Para um stories, para uma foto, para um vídeo, para um design, seja o que for, para um copy, né? Uma área muito importante, o copy. Sim, exatamente. E que tudo aquilo que a gente faz, vai para fora, alcança e tem sim um poder de alcançar de forma verdadeira essas pessoas, né? Eu tava conversando ontem com um amigo ainda, ele falou, cara, eu conheci a PIB por conta de um stories, né? Conheci a PIB por conta de um stories. E daí, Caramba, que incrível. e você vai ver o cara, que nem hoje dentro da igreja, é seminarista aqui da PIB e tudo mais, e você fala, nossa, eu jurei que você tinha sido, tipo, com os pais, com alguma coisa, assim. Ele, Aham. não, cara, eu vi um stories uma vez, daí um amigo falou, eu sou de lá também, e daí trouxe e tudo mais. Aham. Então, assim, a gente tem que chegar em lugares aonde hoje a igreja física não chega, né? Mas a igreja, através da forma digital, pode chegar, Uhum, né? A uhum. gente bem fala, quando tá orando, de que nossos posts chegam em quartos com depressão, onde geralmente a igreja não chega. Exatamente. Os vídeos que a gente grava, as mensagens que a gente assim produz, chega em lugares, chega em salas de hospital que a gente não chega, né? Cara, e é muito louco, né? Tipo, às vezes a gente, é um post, é uma foto, é um Sim, story. Mas, cara, é milhares de pessoas que estão vendo isso. sim, Tipo, mano, e a gente às vezes é só um clique ali que a gente vai fazer uma ediçãozinha. uma coisa Cara, isso é simples. um impacto na eternidade de vidas. Mas nós precisamos estar com esse coração alinhado, né? Exato. E a gente também precisa estar com essa visão pra essa galera de mídias, de backstage, porque como você falou, muitos estão por trás das câmeras, mas os corações estão doloridos, quebrados, doentes. Então, a gente realmente, nós como liderança também, às vezes, nós como que atuamos ali, ou às vezes é um voluntário, um servo ali, cara, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, sabe? Orando pra essa pessoa, aconselhando, falando, cara, o que você faz é importante, o Exatamente. que você faz tem valor, sabe? Se dedicando muito ao cuidado daqueles que produzem, porque quando você cuida muito bem do coração de alguém que está produzindo, ela não vai produzir algo que é assimilado. Numa escala, quando a gente chega e vai produzir, a gente preza para que a escala não seja uma produção de assimilação da palavra, Uhum. e seja assim a revelação. Então, o design ele tem que estar tão entendido da palavra, ter entendido tanto. Pra ele expressar Geralmente aquilo. é bom que a escala tenha assistido o primeiro culto, né? Se os cultos forem iguais, Uhum. porque já entendeu. Uhum. Olha, quer ser comunicado isso aqui. Então, vamos comunicar isso. Né? É sensível também ao que o Espírito Santo está fazendo. Sim, sim. Então, se você comunica bem, às vezes não é que o teu post vai salvar, não é que o vídeo vai salvar, é que ele vai abrir porta para que salvação entre no coração da pessoa. Não é, não, que aquele stories, aquele vídeo salvou uma pessoa. Não, isso não É a salva ninguém, isso mensagem, não é né? salvífico. Mas isso é um gatilho, é uma porta de entrada na O vida da Espírito pessoa Santo. para que o Espírito Santo faça uma transformação que a gente nem sabe que pode acontecer. Sim. E a gente tem coisas que a gente nunca vai saber. Que nem você falou, pra nós às vezes a gente posta ali e fala: "Ah, legal, eu curti esse vídeo". E às vezes até critica, né? Fala: "Não, Tá feio. podia ter editado melhor Podia isso ter aqui", sido melhor. né? E as pessoas são alcançadas, Milhares de pessoas né? estão sendo Pessoas são alcançadas, né? alcançadas. Aham, aham. É um privilégio que a gente tem de poder registrar aquilo que o Senhor tem feito. Eu Uhum. acho que uma das coisas que eu mais tenho pensado em relação a isso é de que sempre foi e sempre será um privilégio registrar aquilo que o Senhor fez. É.
Eu tenho um certo apego porque eu guardo muito arquivo. Muito arquivo. Tudo Eu que o senhor fui, tem eu fui, fazendo, né? Tá é, fazendo esses tudo últimos que eu anos. fiz, fui fazer uma conta esses dias, tem mais de 20 tera de arquivo. De coisas lá de quando eu comecei. Misericórdia. E daí, Sim, só que assim, eu revisitei esses dias esses arquivos, assim, e como é legal você ver aquilo que o senhor fez. Sabe, coisas que às vezes a nossa memória é falha e não lembra. Mas através de fotos e vídeos você acaba falando, caraca, a gente tava reunido lá. Eu lembro de Tá algo que foi vivendo falado isso. aqui, e através de uma foto. Exatamente. Você se lembra daquilo quando o senhor foi fiel, de quando o senhor sempre nos sustentou. Então, isso acaba nos levando, assim, a um Creio que a agradecimento, fotografia, sabe? né? A fotografia, o audiovisual tem esse poder de registrar algo pra eternidade, né, mano? Exato. Tipo, e a fotografia às vezes mais até, né? Porque, tipo, os vídeos às vezes pode se perder, mas a foto às vezes revelada, tipo, Palpável, né? É palpável, mano. memória Você palpável. guarda isso, pode cair a internet, Você abre satélite, lá tudo. um Você abre um álbum e álbum, mano, tá olha. lá, sabe? Então isso é incrível, isso é incrível. Exatamente. E, irmão, qual que é a diferença pra você entre postar um conteúdo e realmente comunicar o evangelho? Às vezes a pessoa só tá postando o conteúdo e não comunicando. Então, como que você consegue diferenciar isso no meio de escalas, no meio da produção pra igreja? Aí eu vou entrar dá pra entrar em dois pontos. Diferente de postar apenas, a gente tem duas formas de. Eu vou generalizar em duas formas, tá? Mas, claro, dentro delas existem outras. Sim. Mas, diferente de postar apenas, né? Você ser ou produtor de conteúdo cristão. Ah, é porque eu sou influencer cristão. Tá. Primeiro, que hoje a rede social ela é uma continuação. É como se fosse um terceiro braço. Né? Sim. A rede social é uma segunda cabeça, Uhum. por assim dizer. O que você pensa tá lá, o que você vê tá lá, tudo. Então, se ela é uma continuação, ela é uma extensão do seu corpo, Uhum. se você comunica Cristo, é meio que um reflexo. Sim. Se não comunica Cristo, veja bem, Tem um talvez você só poste conteúdo cristão. sintoma. Então, isso, vamos colocar no contexto de mídias. Se você é uma pessoa que posta muito sobre mídias, mas não posta sobre aquilo que você comunica, no caso, a Cristo, veja bem, você só posta conteúdo cristão. Porque você posta que você está produzindo para a igreja, você posta que você está produzindo para lugares, mas você não posta aquilo que você produz. Exatamente. A essência. Então, exatamente. Dentro dessa linha, daquilo que como se tornar, né, no caso, para ser uma pessoa que realmente vive a Cristo, a gente tem a forma criativa e a documental. Criativa é estar suscetível àquilo que o Espírito Santo está fazendo e brincar. É literalmente brincar. Né? Claro que com dedicação, estudo, tem quem estude muito tempo para ir para a parte criativa, tem quem não, Sim. pessoas mais afloradas nas áreas, mas é aquela velha história. Você fez a arte, você olhou para ela e falou: comunica Cristo? Comunica, então tá bom. Não, não comunica, tem muito mais algo meu Ego, aqui, né? Meu é ego, não, ali. isso aqui, ó, esse efeito só eu sei fazer. Sim, sim. Comunica Cristo. Aí que tá. Pode ser um vídeo cinema, tá? Pode ser conteúdo de cinema, pode ser aquele pôster, aquela foto, seja o que for. Comunica Cristo. Nem todo bom fotógrafo, nem todo bom videomaker, nem todo bom design, seja a área que for, tecnicamente, às vezes tem a visão de comunicar a Cristo. Exatamente. E dentro dessa parte documental, também, né? A pessoa pode ser criativa e pode ser documental. Entra na linha ali de estar sensível durante o culto. Com a câmera na mão, você pode gravar o culto inteiro. Tá, gravei o culto inteiro, o que eu faço com esse material? É você olhar para o material e falar: Deus, aonde o Senhor está aqui? Né? O que o Senhor quer comunicar através disso? Quer assistir o culto inteiro? Abre a live no Instagram, do YouTube. Assiste o culto inteiro, mais fácil. Mas tem, às vezes, tô gravando poder louvor. ali do story, poder, né? Tem um louvor ali. É você estar sensível ao ambiente, ao que Deus está fazendo e dar rec no momento certo. Sim. E daí, assim, rec no momento certo. Beleza. O foco é 100% o cantor? O ministro ali? Ou é sempre 100% a pessoa que tá pregando? Não, às vezes, cara, procura, né? Taca a câmera aqui, procura um ambiente, joga pra outra pessoa. Procura outro e joga pra outra pessoa. E vai mostrando aquilo que o senhor tá fazendo. Você vai sentindo aquilo, vai virar algo E é monótono, incrível. né? É incrível, porque você vê a igreja, tipo, viva. E você tem poder de registrar, tipo, você tá ali tendo o privilégio de registrar a igreja viva. Cara, isso é incrível, né? Tipo,
Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, né? Que, cara, ele é rico em onipotência, onipresença, onisciência. A plenitude de tudo habita em Jesus, a gente sabe disso. Sim. E ele podia muito bem fazer o nome dele conhecido sozinho. Ele podia Sim. muito bem avançar o reino dele sozinho. Ele é suficiente, cara. Mas Exato. ele escolhe a minha vida, ele escolhe a tua vida. Ele escolhe a vida de milhares de pessoas que estão aí servindo todos os dias pra ajudar nisso. Então, como você falou, é um privilégio, É um privilégio. sabe? É muito legal, porque a gente entende que Cristo é a vida. E a vida se manifestou. Uhum, Ponto. A vida se manifestou. A gente só tem o papel de registrar. exatamente. E acabou. Exatamente. Nosso papel é um bom registro da vida se manifestando. A vida sendo Cristo. Acabou. Uau, uau. Então isso. é bem, bem bom isso. É isso, cara. Uau, muito incrível. E, cara, falando nesse contexto ainda de mídias sociais, né? Muitas das vezes a gente vê num contexto que a gente vive hoje, do mundo, né? As mídias sendo usadas pra coisas ruins. Pra imoralidade, coisas desse mundo, prazeres momentâneos, ego, sabe? Comparações, entende? Muitas pessoas se frustrando porque se comparam no Instagram e tudo. E, cara, como que a gente pode realmente trazer essas mídias pra usar pra glória de Deus? Como que a gente Uhum. consegue fazer isso? E também, qual que é o maior desafio de você sendo crente, tendo as mídias sociais, usando as mídias sociais pra glória de Deus e sendo cristão? Como que você vê? Se você já enfrentou esses desafios sendo crente e usando as mídias pra glória de Deus e tendo esse desafio também, né? Tipo de, cara, realmente usar o Instagram pra glória de Deus. E Uhum. como que a gente pode fazer isso? Usar as nossas mídias sociais pra glória de Deus e ir enfrentando esses desafios. Eu, eu vou pedir para que a gente vá destrinchando aos poucos, então. Porque é bem interessante. Primeiramente, a gente volta, então, à última resposta, de que se a gente parte do pressuposto de que a mídia digital, Instagram que seja, o seu celular, tudo que está dentro do seu celular, Uhum, é uma extensão do seu corpo, uhum, e você sabe muito bem quem você é em Cristo, a sua identidade está firmada em Cristo, existe a comparação, mas ela não te afeta. uhum, Então, assim, você vai olhar, vai abrir o Instagram e vai ter um design muito mais massa. Vai ter uma foto muito mais massa. Sempre vai ter alguém melhor que você. uhum, uhum. Sempre. Só que aquela questão, até que ponto essa comparação te afeta? Às vezes, o bom designer lá não comunica o que você precisa comunicar. Então, se você sabe muito bem o seu valor e a sua identidade em Cristo, lembrando que uma parte é a extensão da outra, você aplica falando assim, legal, mas eu posso replicar algo? Posso, mas do meu jeito. Você não se compara em relação a isso. Uhum. Então, dentro desse meio de comunicação, a comparação é algo que mata muita gente. Sim, demais, Né? demais. Mata não só essa comparação, mas tipo, a frustração ali de tentar algo e daí, como a gente tá numa galera muito imediatista, né? Aí eu tentei, não consegui, não quero mais. Pra hoje já, Uhum. 1000 likes, Ah, é porque eu quero 1000 views. Cara, faz. Vai Faz, lá, persiste, tenta. exatamente. Vai brincando. A gente hoje que tá aqui há um pouco mais de tempo, só consegue às vezes acertar muito mais vezes porque errou muito tempo, né? E dentro da rede social, hoje você não mostra mais erros. Então, a gente tem que entender também que em relação a isso, muito daquilo que a gente posta, que a gente faz e erra, a gente acaba não postando, a gente só posta aquilo que a gente acertou. Só que daí vem uma pessoa mais nova que tá querendo entrar na área e fala, nossa, não, o cara só acerta Cara ali, ó, o cara só é perfeito. bom. Não vê. E por isso que é legal, dentro desse meio de comunicação, quando as pessoas postam backstage, né? Gente, tô aqui fazendo alguma coisa e deu errado. Deu tudo errado. Legal demais. Porque você olha e fala, caramba, deu errado. Sim. Tipo, e não é porque, deu errado, que muito bem feito. Não sei Que o quê. nem é perfeito, Não. né? Que existe É porque a gente tem que tentar, a gente tem que fazer de novo. E, putz, dei hack invertido no momento principal do culto. É que invertido. Acontece. Fui fazer a foto, desfocou. Ah, que tristeza. Design usou a fonte errada. E assim vai. CapCut, não pagaram a licença. Você fala que o vídeo tá pronto ali e não pagar a licença do CapCut. Vamos resolver, e assim vai. Sim. E você não se frustrar com coisas que vão te colocando no meio do caminho. Sim. Eu vou pedir pra você falar a segunda parte da pergunta. Não, realmente. E como que a gente também, entendendo isso, essa questão, conseguindo alinhar essa questão de comparação. E como que a gente, às vezes, pessoas também que às vezes não atuam nas mídias, mas querem usar suas redes pra glória de Deus, como que ela consegue fazer isso? Voltando para esse ponto, como atuar então dentro da rede social para a glória de Deus e também não ser contaminado, Isso. né? Não, acho que
Acho que esse era o ponto. Não, é isso aí, isso aí. Não ser contaminado pela rede e por aquilo que há na internet, né? Tem que lembrar que hoje a internet ela é um mundo livre. Ela é uma terra sem lei. Sim. Você faz o que você quer, você posta o que você quer. Se esconde atrás de uma Você se tela, esconde, né? não só atrás de tela, mas através de usernames, através de tags, Perfis, através né? de N formas. Você faz o que você quer, você vê o que você quer. E você tem que entender, partindo daquele primeiro ponto, de que é uma extensão do seu corpo. Se você bem sabe aquilo que você vê e consome, você não vai replicar isso dentro da rede social. Ah, mas eu consumo algo ali que não condiz. E nem sempre é algo imoral. Uhum. Mas é que dentro da rede social você pode consumir demais futebol. Cara, teu Instagram é o tempo todo futebol. O tempo todo. Ah, uma mulher o tempo todo maquiagem. É. O tempo todo. Poxa, nada ali que você consome glorifica o Senhor. Nada ali que você tá vendo glorifica o Senhor. E daí entra naquela questão de ídolos, né? Porque daí aquilo que você bem consome, você passa 8 horas na frente do seu celular. Você é da mídia, daí você fala assim, daí você vai chegando na frente chega na tua escala e fala, ai, que eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu não sei o que produzir. Também passou a semana inteira consumindo coisa que não presta. Em vez de se E inspirar, daí, buscar no e daí Senhor, chega ele e né? fala, Deus, me dá uma inspiração. Daí só pensa num conteúdo aleatório. Aham. Só vai pensar em coisa que não condiz. Então, se você e acabou tornando durante a tua semana inteira, tratou como um ídolo outras coisas, outros meios. Lembre que as pessoas que comunicam a Cristo dentro das redes sociais, a gente parte dessa linha de pensamento, de que elas também estão entregando o máximo que podem ao Senhor. Então você não consome a pessoa, você consome o conteúdo. Sim. Você não está consumindo, eu quero essa pessoa aqui em específico, mas extrair Conteúdo. Cristo desse conteúdo. Uhum. Às vezes a gente faz aquela linha de, não, tem festivais muito bons, né? Alguns, quando a gente tem conversas de mesa ali, de ideias para recap, coisa assim, surgem, né? Ah, Rock in Rio, Lollapalooza. Cara, os recap dos caras é muito Absurdo, né, massa, cara? Absurdo. muito massa. Como que a gente pode trazer Cristo dentro disso? Tirar isso. Né? Desenvolver A isso. essência técnica do negócio, mas com a unção de Cristo. Mostrar pro Senhor. E pá, juntar isso. E bem comunicar com as pessoas lá fora. Sim. E a pessoa que pensa em comunicar a Cristo, e às vezes nem é da comunicação, e às vezes é, porque eu acho que uma das maiores coisas que a gente tem são pessoas que atuam dentro do ministério de comunicação e não postam uma foto, sei lá, mostrando nada. Tem um Instagram ruim e não se comunicam direito. Não sabem se comunicar direito. Eu sou uma pessoa dessas, eu não sei me comunicar direito na minha rede social. O cara Entendeu? faz um monte de coisa. Tipo, eu atendo não sei quantos clientes, eu atendo o Instagram da igreja. Eu tenho No meu isso. celular tem todos os Instagrams da igreja, eu atendo todos eles, sei muito bem o que eu tenho que fazer. O meu, eu fico. Gente, oi, tudo bem? Então. Opa! Beleza. Bom. Sim. E você tem que saber que também, que nem numa roda de conversa, que nem. Coloca a gente pra conversar aqui na igreja com 200 pessoas, você desenrola. A rede social é a mesma coisa. Você vai ter o público lá, você vai ter que desenrolar. É que nem aqui, tá na frente da câmera, tá falando, tá. Ah, mas fulano não curtiu. Você tá fazendo pra alguém curtir? Propósito que você tá postando. Coração, né? É pra alguém curtir? Ah, é pra. Ah, porque eu queria fazer aquele vídeo e não consegui. Tá, então tenta fazer diferente, faz uma foto. Tenta fazer um. Escreve um texto e coloca na legenda. Talvez aquilo lá alcance uma pessoa. E se alcançar uma pessoa é suficiente. Né? Se você não tá em busca de likes, se você não tá em busca de uma aprovação, não vai fazer um conteúdo pra igreja e no final ficar, galera, curte, compartilha. Se esse é o teu propósito, que você quer hype, vá atrás de hype. Se você quer viralizar, vá atrás de viralizar. Produza conteúdo pra isso. Mas daí não tente criar conteúdo cristão dizendo que é pra Cristo e depois falando, ai Deus, porque você não viralizou meu vídeo. Ah, para, né? Porque a essência do teu coração tá Exato. errada. E daí, isso é uma coisa assim, como comunicar então? Viva o evangelho de verdade, que vai ser de uma forma bem tranquila você comunicar aquilo que você vive na rede social. Sim. Ah, mas eu não tenho desenvoltura com o celular. Tudo bem. Aí a gente tem um ponto. Começa a desenvolver, você pode postar uma foto e ver se as pessoas vão interagir com você, se você gosta dessa interação. Não, eu prefiro que não interajam. Então nem responde. Deixa lá. Posta você. Lembre também que a rede social hoje ela atua como, que nem você falou, um álbum, né? Você abre o álbum e olha. Hoje no nosso Instagram. Abre o teu Instagram, vai na configuração, parte de arquivados. Dá uma olhada nos teus stories antigos. É memória.
Uhum. É memória que você nem tem. Exatamente. Então, assim, gravou alguma coisa? Posta. Hoje, a gente, dentro dessa linha de rede social, as pessoas nem gostam mais de coisas bem produzidas. Não sei se já percebeu É, isso. agora tá sendo Tá real muito life mais ali, naquela né? coisa Real life. assim. Ah, Real cheguei aqui, time, né? gravei, ó, gente. É, cara. É o que vende. É porque é É a o que as vida pessoas querem. É acontecendo, o que né? a galera É a tá tão vida cansada acontecendo, cara. de vida fake, né? Sim, tudo Que o alinhadinho. backstage a galera gosta. Você fala que teve um problema, a galera gosta. Só que assim, daí lembra que você é crente. É. Daí você vai pegar e abrir rede social e só tem problema. Daí você vai falar, gente, deu ruim aqui. Gente, deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Vamos lá. Se você não consegue reconhecer a Cristo nos seus problemas, a Cristo no que acontece de bom, no que acontece de ruim na sua vida, dificilmente você vai comunicar o que Cristo faz na sua vida para outras pessoas. Isso não só na rede social, mas na vida, Uhum. né? Sim. E a pessoa, para ela bem comunicar a Cristo, ela tem que conhecer bem aquilo que ela quer comunicar. Não tem como ela chegar e falar assim, vou fazer um vídeo falando de Jesus. O Não sei que falar de você quer Jesus. expressar sobre A Jesus, pessoa não né, sabe falar cara? sobre Jesus. E daí ela, não, eu vou falar sobre a salvação. E daí a cabeça da pessoa fica tipo, nem sei se eu sou salvo. Como assim você tem dúvida da sua Não, salvação? cara, Tipo, e entra nessas não. linhas. Tem que... Então a pessoa tem que ter certeza, Sim. tem que ter conhecimento prévio daquilo que ela quer falar. Uhum. Né? Não tenta inventar moda. E, cara, tem que ser excelente. E excelente. Eu creio muito nisso. Pro Senhor, o Senhor merece a excelência. Exato. Seja um simples vídeo, mas faça com excelência. Não precisa ter, meu Deus, uma Blackmagic Pocket 6K cinema. Não é Cara, excelência de vai no... qualidade, mas é excelência de dedicação. Exatamente. Faz lá, vou fazer certinho aqui um script, tudo. Porque é pro Senhor, pra que vidas conheçam o Senhor, né? Então é muito isso, cara, é muito isso. E, mano, pra você, o que significa realmente servir ao Senhor nas mídias sociais, numa igreja? Qual que é o significado, qual que é o propósito das mídias realmente dentro da igreja? Eu vou responder de trás pra frente. Parte do propósito, hoje, eu vejo muito que a igreja, posso generalizar, mas por muito tempo não se importou com mídia. Uhum. Até porque mídia não era importante. Às vezes é um tabu. Tem muitas igrejas Tem que é um tabu. muito isso. Não era importante. Pega 15 anos atrás, Instagram não era o que era. Rede social não era o que era. As pessoas não eram o que era. Hoje em dia a criança nasce com o celular na mão ali e já se comunica antes com um desenho infantil do que com Próprios pais. com os próprios pais. E assim, a gente poderia apresentar primeiramente um Diante do Trono. Uhum. A gente tem essa oportunidade. E o propósito das mídias hoje dentro da igreja é bem comunicar a Cristo. Preservar a mensagem também. E assim, a gente tem que saber muito bem a importância de comunicar a Cristo sem que a mensagem seja distorcida. O que a gente mais tem fora da igreja são pessoas que falam de Jesus sem conhecerem a Jesus. Sim. Nós conhecemos a Cristo. Sim. Nós comunicamos literalmente a Cristo. Então a gente tem que estar bem ciente Sim. do poder que a gente tem, tipo, de chegar e falar, ó, Jesus é isso. E tendo uma doutrina correta, tendo uma noção correta, Uma responsabilidade. uma responsabilidade, Porque a temor gente do tem Senhor. algo em nossas E assim, mãos. é muito em relação a isso. Temor e zelo. E zelo, pô. Zelo pela palavra do Senhor e temor ao postar qualquer coisa que você vai fazer. Sim. Né? Seja no seu Instagram, no Instagram da rede social, da igreja em si. E o propósito, assim, até é uma das... Eu tô caminhando meu TCC para essa área. Da importância da comunicação dentro de igrejas hoje. A gente tem hoje muitos pastores mais velhos, né? Uma geração mais antiga, que pastoreia essa geração que é extremamente ligada no 220 e ligada em meios digitais. Exatamente. Beleza. E se o pastor não se importa na mensagem que está sendo passada lá fora, só se importa com o que está sendo pregado no púlpito, a gente acaba tendo um problema porque é aquela velha história. A pessoa passou a semana inteira consumindo outros deuses, outros ídolos e chega aqui e daí o pastor tem a difícil tarefa de convencer de que Deus é melhor em 2 horas. E se a pessoa não busca nada durante a semana, se a pessoa não tem por si só uma busca... Às vezes a própria igreja não tem conteúdos para Exato. alimentar a alma dela Exato. com a palavra do Senhor. E isso entra assim, só o Instagram da igreja é responsável? Não, porque o que acontece? A gente tem aqui um grupo de amigos. Uma dessas pessoas é meio desviada, por assim dizer. Ela passa a semana inteira consumindo outras coisas. Por quê? Porque o Instagram da igreja não posta nada e o Instagram das pessoas da igreja não postam nada. Os amigos da igreja não...
E daí ninguém faz nada. E daí as pessoas que conhecem a Cristo não comunicam. O papel da comunicação ali é preservar a mensagem. Exatamente. E é levar ela também preservada a Sim. outras pessoas. Sim. Sim. Então, assim, até falei do TCC, né? É chegar para pessoas, chegar para pastores mais antigos, a líderes, a igrejas, seja o que for, e mostrar que a comunicação tem sim um papel muito importante dentro da igreja. O papel esse que deve ser preservado, deve ser cuidado e bem orientado, antes que se torne algo só para hype. E se a gente não se preocupar com isso, daqui a um tempo, a igreja ela vai deixar de alcançar pessoas, porque querendo ou não, não existe mais uma vida sem internet, uma Sim. vida sem rede social. Sim. Talvez o Instagram morra daqui a um tempo, mas vai surgir outra, que vai provavelmente consumir muito mais de você. Você vai pensar e o negócio vai estar lá. É bizarro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Né? Hoje em dia, que nem aquelas coisas com o Ray-Ban Meta. Você gravou, É. 2 cliques que você dá, tá postado, Tá, cara. já era. Então aquilo que você viu, tá postado. Quanto tempo a gente vai levar para que se comunique em outras coisas, de outras formas? Sim. E assim, a igreja tem que entender, as pessoas têm que entender que a mensagem ela deve ser passada com temor, amém. Sim. Com zelo para que ela chegue às pessoas distintas, mas chegue de forma que a Cristo opere, né, no coração dessas pessoas. E que a gente consiga documentar tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa geração, para que na próxima geração também eles olhem para nós e tenham registro daquilo que o Senhor fez. Sim. Né? Eu creio aqui, a linha do podcast é a gente poder falar, talvez para daqui a alguns anos, o que é importante. Né? É a gente poder olhar para movimentos como o SDA. Não, a gente não sabe quanto tempo o SDA vai durar. Sim. A gente não sabe quanto tempo, até onde o Senhor vai nos sustentar. Mas daqui a alguns anos, os nossos netos vão olhar para trás e falar assim: eles se reuniam uma vez por semana para falar de Jesus e olha o que Deus fazia. E vão falar: olha o quê? Os vídeos, as fotos, o material que a gente produz. Isso, o registro. O registro, do que é o Senhor estava documental. fazendo na nossa geração. Então, é muito nessa linha, assim, desse cuidado para que tudo se encaminhe bem. Sim, sim, sim. Senão, Exatamente. E tu falou nessa questão, às vezes as pessoas, a gente tem o poder de comunicar o evangelho, de comunicar a Cristo, mas às vezes a gente erra muito nisso. Principalmente, às vezes pessoas que servem nas mídias das igrejas erram nisso, né? Porque acabam colocando mais o ego, colocando mais o hype. Ah, eu sou da mídia, eu tenho talento, não sei o quê. E, cara, queria que você contasse um pouquinho e me falasse, né, pra você, nesses anos de experiência que você tem, né, não é uau, mas você já tá aí desde adolescente ali atuando, né, tudo, tá liderando equipes de mídias nesses últimos anos. Pra você, qual seria o maior erro da galera das mídias que servem nas igrejas? Qual que seria o maior erro que você tem visto nesses últimos anos? E o que você também já errou nessa caminhada? Que você quer que as próximas gerações, a próxima galera aí, não cometa esses erros? o maior erro que eu acabei já cometendo também, e a gente acaba vendo muito dentro dessa linha, é propriamente essa comparação, por assim dizer, de querer comparar talvez não só o nosso trabalho com os outros, mas o meu ministério com outro, a minha vida espiritual com outro, Sim. né? E não só isso, mas também a hipocrisia, sabe? Hipocrisia, acho que é um combo que dá pra colocar ali, ó. Hipocrisia, comparação e a preguiça. Aham. Comunicação, o tempo que você pode descansar, você tá ali, ó. Sim. Né? E isso acaba entrando como preguiça. Às vezes você pensa numa ideia legal e você não coloca Em prática. em prática por conta de preguiça. Sim. Ah, não, vai dar trabalho. Então, acho que um dos erros que a gente pode sim inibir é isso. Mas, além desses 3, é não comunicar ou comunicar aquilo que é do seu coração, aquilo que é ego, e não comunicar a quem você conhece. Para que você tenha uma boa comunicação de Cristo, é necessário que você conheça Ele verdadeiramente. Você só vai comunicar Jesus em todas as formas se você souber quem é Jesus. Então você vai chegar na sua escala, você vai olhar para a situação e antes mesmo de você pegar a câmera na mão, você vai falar: Senhor, que não seja a minha visão sobre as coisas, mas a sua. Me permita ver o que o Senhor vê sobre esse culto, sobre essa reunião, sobre esse ajuntamento de pessoas. O que o Senhor vê sobre esse lugar, me permita ver e registrar. Se assim for, Sim, sim. isso deve ser preservado, sabe? E, cara, como que a gente consegue
trazer esses olhos dessas pessoas, que às vezes vão muito por hype, que às vezes cometem esses erros, essa galera das mídias, como a gente consegue trazer os olhos deles para Cristo? Como que a gente consegue discipular essa galera, que é uma galera muito difícil. Galera jovem, né? Galera criativa demais. Então, tipo, como que você, João, conseguiria dar essa dica para Aí líderes, você me pras quebra. pessoas? Aí você me quebra. É, meu, mas é um desafio, né? Eu É acho um que, desafio. assim, teria que ser uma linha até meio dura, Sim, tá? Posso ser cancelado. Não, pode ser mentira. cancelado. Tem que falar, mano. A Não, palavra mas tem é que assim, falar, se a mano. gente vai com pessoas que se importam demais com hype, se você posta por hype, se você posta pra comunicar demais, você, Sim, né? Ou você quer se mostrar, sei lá. sim. E vou trazer um ponto. Às vezes tem pessoas que nem querem se mostrar tanto, Uhum, mas se mostrar no sentido, olha eu, mas olha onde estou. uhum, Estar no Ministério de Comunicação não te torna alguém. uhum. Não te torna alguém melhor, não te torna alguém maior. E não te torna alguém. Você não é alguém porque você é no Ministério de Porque você Comunicação. está, assim. Isso Sabe, não é a tua você... função, Ah, né? você... Quem é fulano? Fulano é o fotógrafo. Tá, fotógrafo é a atuação dele, mas não é quem ele é. Né? Ele provavelmente tem alguma coisa a mais. Sim, sim. E assim, pra restaurar essas pessoas, eu parto da linha de ser um pouco mais duro. No bola a gente aprendeu a ser um pouco mais duro nesse Uhum, sentido assim. uhum. Cara, a gente tá vendo que você tá desandando. Ó, você tá meio no hype. Você tá entregando aí pra homens, não sei o Sim. quê. Senta. Senta. Larga a câmera. Vai buscar Cristo. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é, você não sabe quem você Tem que comunica. alinhar a identidade. Então, assim, mas eu não. É um cara excelente. Senta, né? Cara, a gente não quer isso só porque o cara é muito bom. A gente quer um coração disposto ali, um coração Foto não entregue. salva ninguém. Sim. Então, de que adianta a pessoa comunicar? O cara vai estar lá gravando a volta de Jesus, mas Mas não. não. Por Ele que vai não falar, está lá? eu Eu acho que eu não tinha, podia estar aqui. eu acho que eu tinha que estar junto com Cristo. Eu tinha que ter subido, entendeu? Sim, sim, sim. E assim, mas o cara era bom tecnicamente, cara. Isso é Tá, forte, cara. Isso é forte. entendeu? Então, assim, se for necessário sentar, senta um pouco. Não tem Sim, problema, sim. né? E garanto, cara, que quando a pessoa, tipo, não é se ausentar das mídias, mas é tirar o ativismo. Sim. Se a pessoa faz por hype, geralmente ela faz porque ela é ativista. Uhum. Ela tá o tempo todo ali. Sim. E ela tá o tempo todo ali também porque ela quer ter conteúdo suficiente pra postar. Ela quer hype, né? Ela quer audiência. Sim. E se a pessoa coloca isso acima do Senhor, eu creio muito, na verdade, que Deus uma hora vai derrubar essas pessoas. Sim. Porque tudo aquilo que a gente faz é provado pelo fogo de Cristo. Uma hora vai ser refinado. Se a pessoa produziu tudo isso, fez tudo que fez, para a glória de Cristo, uma hora o fogo do Senhor virá e vai refinar. Aquilo que for para ego vai ser queimado. E assim, isso já me aconteceu para materiais que eu fiz para mim. Eu falei, nossa, isso aqui humilhei, nossa, massa, meu, nossa, isso, Uhum. sabe? Ninguém lembra do material, sabe? Lembra daquele, Não. você que fez? Nossa, sabe? Tipo, e vídeos às vezes que eu gravei com o celular, eu tava com a câmera na mão gravando na horizontal e eu peguei e fiz com o celular assim um take. Cara, aquilo lá fica pra memória das pessoas. Por quê? você Porque tava- você não tá fazendo com um propósito de hype. Você tá fazendo com o propósito de comunicar a Cristo. Sim. E então, assim, pra essas pessoas, pra gente ser um pouco mais duro, senta. Primeiramente, identidade em Cristo. Segundo, aquilo que você tem bem feito, tecnicamente, como você se posiciona, como você faz, como você atua, comunicam a Cristo. No fundo é isso. Eu já conheci igrejas que acabam separando o ministério, e não existe o ministério de comunicação. Existe o ministério de stories, de fotografia, de projeção, e daí cada um é um. Nossa, tudo separado. Daí cada um tem uma visão. É, não é junto. E daí você fala, tá, mas eles não comunicam a mesma coisa. Ah, não, mas é que daí junta, unifica. Faz essas pessoas se comunicarem entre elas. O maior problema que a gente tem, né, é o Ministério de Comunicação que não se comunica. Exatamente. É Acho que não é só, bizarro, cara. só aqui, É um né? mal Vários, de é todo vários. mundo, né? Sim, todas as Você igrejas. manda uma coisa no Ministério de Comunicação, não se comunica, cara. Não se comunica. E às vezes você tá na sala com a galera e você fala alguma coisa e a galera fica assim, ó.
Não fala. Daí você pega e fala assim, você tá com o online ativo, eu tô te vendo. Mas você percebe, né, que, tipo, a maioria dessa galera que atua no backstage são pessoas tímidas, são pessoas que não Não conseguem se estariam do comunicar. outro lado da câmera, cara. Não conseguem se Exato. comunicar, né, tudo, Você fala, mas... gente, Mas e, sim, e sim. você quebra essas pessoas que estão ali pra outros propósitos em amor nesse sentido, falando assim, você reconhece que a pessoa tá ali pra outro propósito. Sim. Essa pessoa vai estar na sala junto com você. E você não pode chegar e falar assim, ô, seu sem vergonha, para de fazer isso. Não, você tem que chegar, colocar e falar, olha, então, hoje a gente vai produzir algo assim. Não, mas eu quero... Não, direção hoje é essa. E tudo mais. E daí se a pessoa se exalta, se a pessoa surta, você tem que pegar também, ter decência, ter ordem, chegar e falar, meu querido, a gente vai seguir assim, porque ó, a gente tem um padrão, o padrão da igreja é esse, a gente entende de Cristo que a gente tem que comunicar assim. E ir discipulando a pessoa em relação a isso. E assim, casos que nem eu falei, tem casos que vai chegar e vai falar, fulano, muito massa o serviço, muito legal, você tem um coração maravilhoso, joia, tecnicamente. Mas eu preciso agora que você se dedique assim em outra área. Sim. Seu coração, como é que tá? E aí? Volto para aquela primeira linha. Uhum. A pessoa só vai comunicar aquilo que ela vive Que ela vive, e exato. aquilo que ela acredita. Se ela não comunica isso, Uhum. é porque ela talvez não acredite 100%. Talvez ela não conheça 100%. Sim. Cara, é muito isso, né? Glória a Deus, Que é glória a engraçado Deus. que sempre volta, né? Pra mesma linha. Sim, mas é isso, é. É aquela famosa frase, né? Que eu ouvi aqui na PIB, que a gente tem até essa frase como um bordão. É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Pra gente fazer alguém conhecido, primeiramente, você precisa conhecê-lo. Conhecer, exatamente. Então, Cristo é a mesma coisa. Pra gente fazer ele conhecido, pra gente comunicar ao Senhor, pra gente pregar as boas novas aos quatro cantos deste mundo, seja por stories, mídias, transmissão, som, áudio, ilumina, sei lá, a área, né, sabe? É realmente conhecer o Senhor, né? E esse é o propósito do podcast também, é realmente trazer essa galera de backstage pro lugar do secreto, Exato. pro lugar da oração, pro lugar de conhecer a pessoa de Jesus, e dessa forma nós iremos comunicá-lo. As Entende? pessoas, elas nunca vão entender. Acho que aqui na Bíblia a gente tem muito privilégio de poder estar em ambientes de oração. Ambientes de tipo, completa oração, assim. Lugares que eu nunca tinha vivido, sabe? Por questão de oportunidades e tudo mais. A gente tinha, na época do Bola, as torres de oração. Nossa. Só que a torre de oração, como eu falei, na época não tinha celular. A gente tinha no máximo um celularzinho gravando lá no canto. Uhum. E são momentos assim que Cristo comunica à igreja. Uhum. São momentos como esse que Cristo, sabe, se faz presente. E ali você conhece. Aqui na PIB a gente tem esse privilégio de poder ter, que nem a sala de oração. Sim. Cara, que privilégio que é poder você estar num ambiente onde você... Focado Que nem na você oração. como mídia. Você chegar num lugar onde você pode deixar a câmera de lado. Você nem precisa levar a câmera. Não leva a câmera. Chega, abre tua Bíblia. Ora. Ah, mas eu não consigo fazer isso no meu quarto porque meu quarto fica me distraindo. Tudo bem. Vamos lá, Mateus 6,6. Faça isso, mas... Né? Mas, putz, não tô conseguindo. Uhum. Cara, vem pra sala de oração. Sim. A igreja tá proporcionando lugares onde você pode chegar e simplesmente adorar a Cristo. Sim. E ali é você também ter noção, dentro da área mídia, a gente tem muito daquela coisa de... eu não sei, mas eu não vou falar que eu não sei. Que daí fulano vai olhar pra mim e vai falar que ele é meio ruinzinho, deixa ele... Diante de Cristo, não. Às vezes a gente não sabe como orar. A gente não sabe como se comunicar com Cristo. Uhum. E é você ter reconhecimento, humildade, reconhecimento de olhar e falar, Deus, eu não sei como orar, eu não sei como falar, eu não sei me comunicar decentemente com o Senhor, eu não sei nem trazer palavras que expressem aquilo que eu estou sentindo, mas eu preciso que o Senhor me direcione em relação a isso, eu preciso... E aí que tá, não seja piduncho ao ponto de, Deus, eu quero isso, 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 isso. Amém. Não, Deus, obrigado pela oportunidade de estar nos lugares que eu estou, obrigado pela oportunidade de bem estar comunicando aquilo que eu posso, vendo, né? Eu tenho muito desse privilégio, assim, de olhar, revisitando materiais, assim, falar, eu tive o privilégio de não só gravar, mas de viver isso aqui. Eu vivi isso aqui. Isso. Eu tava lá. Incrível. Sabe, eu vi, eu gravei, eu fiz take, eu lembro de deixar a câmera do lado e depois me juntar com uma galera e a gente ficar orando. E assim, você tá sensível àquilo que o Senhor tem feito. Sim. Né? As pessoas, elas não vão comunicar bem se elas não
não estiverem bem com Cristo. Sim. Só que também isso vai ter de um lado da liderança, né? Uhum. A gente tem que ter sempre, não digo liderança do ministério, mas liderança, seja uma liderança de célula, seja um pastor. Liderança pessoal. Liderança que a pessoa tem ali, que vai bem cuidar dessa pessoa. Sim. Né? Vai cuidar ali, vai estar próxima. Sim. Porque a gente acaba também se blindando em relação a isso, né? O Midianita, ele tem... Midianita. Foi mal, foi automático. É o Midianita, né? O Midianita, Patrão. ele tem um sério problema de acaba criando uma certa armadura, né? Sim. Ah, você precisa de cuidado, hein? Eu sei, mas eu já venho. Vou fazer uma foto ali. Vou fazer, E, ó, mano, é muito isso backstage. cara, é muito some, isso. foge. Muito Eu fiz isso. isso muito tempo. Nossa. E assim, depois de um tempo que você se coloca à disposição para que Cristo faça as coisas, nossa, é tão bom. Sim, tá ali, Sabe, você está submisso. disponível para o Senhor e você vê que Deus pode, sim, agir, às vezes, numa bronca que você vai levar. Sim. Cara, Deus às vezes vai usar alguém para chegar para você e falar, para. O Senhor pune aquele que ele ama. Exato. Aham, ele vai chegar... repreende aquele que ele ama. Exatamente. E a disciplina, Hebreus 12, Isso. vai ter o ponto 12 do... Eu não vou lembrar o versículo. Uhum. Versículo 14, 15, não vou lembrar. Hum. Mas a disciplina, ela não produz fruto instantâneo, mas lá na frente você se alegra nele. Sim. Então, há essa tensão. O midianita, ele tem que se colocar em um papel de humildade e falar assim, tá bom, eu aceito a correção. Mas é porque eu não concordo. Cara, Fica é quieto. isso. Mas é isso. Fica quieto. É isso, meu irmão. É isso. Glória a Deus, cara, de verdade. Tá sendo um tempo muito bom, muito Bom. precioso aí. Realmente, ter essas experiências, ou compartilhar tudo que Deus tem feito realmente nas mídias. E o propósito, né? Realmente. Sim. E, cara, a gente tá finalizando aqui o podcast, né? Estamos chegando no fim. Mas eu queria que você deixasse um conselho. Um conselho pra quem realmente serve nessa área de mídias na igreja. Ou pra quem tá começando ou tem esse interesse. Eu queria que você deixasse realmente um conselho pra essa galera. Ok. Pra entrar na área de mídia ou pra preservar a área de mídia? Pode ser um geral? Pode ser geral. Acho que pode ser nesse... Pessoa que já está atuando, pra aquela pessoa que tá atuando, pra aquela pessoa que tá começando, se quiser diferenciar os conselhos. Tá bom. Faço olhando pra câmera? Faço Isso, olhando pra claro, né? Backstagezão, é isso aí, mano. A questão principal que a gente tem que entender, você que pretende começar a comunicar, pretende começar a viver dessa área, não só viver como talvez a área profissional, mas dentro da igreja, ou você que já está dentro disso, você que já é de backstage, você que já tá com uma câmera na mão há mais de sei lá quantos anos, já participou de N conferências, já esteve em mesas, já esteve em lugares absurdos, você tem que entender muito bem de que isso não te salva. A comunicação, ela não vai te salvar. A comunicação, ela não vai... você não vai chegar diante de Deus e ele vai falar, muito bem, você tirou 10 mil fotos, muito bem, você fez 15 mil vídeos, ou você alcançou através dos seus vídeos, das suas fotos, dos seus stories, do teu design, uma quantidade absurda de pessoas. Você tem que entender muito bem de que você deve conhecer a Cristo. Se você não conhece a Cristo e não comunica da forma correta, você se torna vão em meio à quantidade imensa de outras pessoas que vão competir com você. Comunicação é um ministério, é uma área que cresce muito e você tem que entender que o que destaca eu e você de outros comunicadores, de outras pessoas que comunicam, não só dentro da igreja, é que nós comunicamos aquilo que nós acreditamos. Nós comunicamos uma mensagem que ela não é só, crê em Deus. Crê em Deus porque Ele morreu e ressuscitou para que você possa ser salvo. Então, se você bem comunica isso e você crê verdadeiramente nisso, aquilo que você faz é transformado. Se você hoje está há muito tempo dentro da área de comunicação, muito tempo dentro da área de mídia, de backstage, e você também às vezes não se sente valorizado, entenda muito bem de que a gente não produz frutos para essa terra, mas frutos eternos. Então, creia que Deus está sim olhando para tudo aquilo que você faz, creia sim que Deus está olhando para tudo aquilo que você teve de intenção no seu coração, e se houve também uma intenção errada, que você peça perdão para aquilo que você fez de errado, aquilo que você teve de intenção errada, porque sim, Deus está olhando. Ele é o mestre de todas as artes, ele é o senhor de tudo aquilo que a gente pode fazer. E acima de tudo aquilo que a gente pode pensar em fazer, ele já comunicou. Assim como o Lucas falou, ele é suficiente.
Ele poderia simplesmente abrir os céus e falar: eu tô aqui, eu sou o que sou. Mas ele nos deu o privilégio de ter essa forma de falar de Jesus. É até redundante, né, a palavra comunicar, mas é realmente falar a outra pessoa para que a gente possa daqui a um tempo se alegrar de que uma geração falou a outra geração da forma correta, para que Cristo passou por essa casa e por outras casas e que a gente não viveu de migalhas daquilo que foi feito no passado, mas viveu daquilo que o Senhor realmente estava fazendo aqui. E que nós, como comunicadores, possamos estar atentos em relação a o que Deus tem feito nesse tempo. Para a próxima geração, a gente tem que guardar isso. Não só entendendo de que migalhas vão ficar, mas entendendo de que a gente precisa estar onde Cristo está. Se você comunica migalhas, isso não mata a sede de ninguém, não mata a fome de ninguém. Se você comunica o banquete de Cristo, a mesa de Cristo, isso não só vai matar a sua fome, porque você vai bem conhecer isso, mas vai matar a fome das pessoas que vão receber disso também. Então, eu acredito que o que fica aqui para a galera é: conheçam a Cristo verdadeiramente. Busquem conhecer, não importa o seu tempo de fé, não importa o seu tempo de caminhada. Às vezes você está há 10 anos na igreja, mas você não conhece verdadeiramente aquele a quem você tanto fala que comunica. Então, e como que você vai conhecer, né? É basicamente Cristo, quem o Senhor é. Busque nele quem ele é. Não através de pessoas, não há intermediadores a não ser propriamente Cristo para conhecer a Deus. Então, vá através disso, buscando conhecer. Deus não tem apenas uma forma de se apresentar, ele tem facetas que se revelam conforme você vai buscando, e quanto mais profundo você estiver nele, mais fácil e mais incrível é você estar se deleitando nisso. Os prazeres da vida vão estar baseados nisso. O teu momento de dificuldade, o teu momento de tristeza, comparação, seja o que for, vai ser sanado quando Cristo for suficiente na sua vida. Basicamente é isso. Amém, amém, cara. Glória a Deus. É isso, É isso. realmente. A essência é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Exatamente. Então, glória a Deus, irmão. Obrigado aí, realmente pela oportunidade, pelo Eu privilégio fico de feliz ouvir você demais. estar com a gente aí, realmente. Glória a Deus. E vamos com esse coração, né? De realmente usar as mídias para o louvor da glória dele, usar as mídias para comunicar o reino, comunicar a Cristo. E é uma extensão do corpo, né? Acho que o que eu tirei desse Exato. podcast realmente é isso, né? As mídias, o nosso comunicar é a extensão do nosso corpo. Ali a gente está comunicando que o nosso corpo que a gente vive. Exato. Então é realmente ver Cristo dessa forma, comunicar a Cristo. Então, glória a Deus, meu irmão. E é isso, estamos finalizando mais um podcast aí, Broadcast do Reino. Hoje falando sobre mídias sociais, sobre a importância no reino, sobre o propósito, né, tudo. Então, que realmente Deus te abençoe, que você seja um comunicador do Senhor onde você estiver. Deus te abençoe. Ok, Show de bola. encerrado. Pau. Foi! Show de bola. Foi. Eu vou tomar